A paz do Senhor. Eu sou o professor Jonatas. Seja bem-vindo a mais uma aula aqui no nosso canal. Nós vamos entrar agora em uma outra etapa. Vamos iniciar um curso de escatologia. A partir desta aula, nós vamos começar uma sequência de aulas para falarmos sobre a escatologia bíblica. Alguém pode perguntar, mas o que é escatologia? Escatologia é uma disciplina teológica que estuda uma série de eventos que irão ocorrer nos últimos dias, nos últimos tempos. Por exemplo, arrebatamento da igreja, a grande tribulação, o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, as 70 semanas de Daniel, o milênio, a batalha do Armagedon. Enfim, existem muitas dúvidas, muitas perguntas sobre este assunto chamado escatologia, e com esse propósito, e por causa dessas dúvidas, e por causa desses questionamentos, e por causa da importância dessa doutrina bíblica, nós vamos iniciar esse curso de escatologia. A partir da próxima aula, nós vamos explicar os dois tipos de escatologias que nós encontramos na Bíblia Sagrada. Uma dúvida, por exemplo, que muitos irmãos têm na sua mente é que existem eventos que se referem à nação de Israel e existem eventos que se referem à igreja. Tem pessoas, por exemplo, que coloca a igreja dentro de eventos que foram direcionados para a nação de Israel. Por exemplo, a grande tribulação. Tem muitas pessoas que pensam que a igreja vai estar na grande tribulação. E não é verdade. A grande tribulação é um evento direcionado apenas para a nação de Israel. Outras pessoas podem perguntar, será que a igreja vai ver o anticristo? Será que a igreja vai estar debaixo do governo da besta do Apocalipse? Ou seja, essa e outras dúvidas nós vamos estudar aqui nesse curso de escatologia. De antemão, eu já quero adiantar para você, meu irmão, você, minha irmã, você que vai nos acompanhar nesse curso, é que existem dois tipos de escatologias na Bíblia Sagrada. Existe a escatologia judaica, é uma escatologia voltada apenas para Israel, e existe uma escatologia cristã, uma escatologia voltada apenas para a Igreja de Cristo. Nós sabemos que Israel é uma nação que nasceu a partir da escolha de Abraão. Israel nasceu a partir de Gênesis capítulo 12. A igreja não. A origem da igreja já remonta na eternidade. Lá na carta aos Efésios, capítulo 1, o apóstolo Paulo disse que Deus escolheu a igreja antes da fundação do mundo. Então são dois grupos diferentes, são dois povos diferentes. Israel é uma coisa, igreja é outra coisa. Israel é o povo que representa o reino de Deus na antiga aliança, no Antigo Testamento. A igreja não aparece ali no Antigo Testamento. É aí que está, por exemplo, um problema que pode atrapalhar o raciocínio de muitos irmãos. Por quê? Todos os eventos que são descritos no Antigo Testamento para o povo de Deus são eventos direcionados diretamente para o povo de Israel e não para a igreja. A igreja, ela só vai surgir em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no dia de Pentecostes, quando houve o derramamento do Espírito Santo. Ou seja, eu preciso diferenciar os eventos que dizem respeito a Israel e os eventos que dizem respeito à igreja. Vou citar alguns. Por exemplo, em relação a Israel, nós vamos estudar aqui nesse curso
a eleição de Israel, a chamada de Israel, as alianças que o Senhor fez com aquela nação, os pactos abraâmico, o pacto sinaítico, o pacto palestiniano, o pacto davídico. Existem pelo menos 4 pactos que Deus fez com o povo de Israel. E nós vamos analisar cada um deles. Vamos estudar também o fracasso de Israel. Israel que foi chamada para ser uma nação sacerdotal, uma nação real, uma nação que foi eleita para uma missão, para anunciar o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó para as outras nações. Até porque quando o Senhor chamou Abraão, disse que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Ou seja, a salvação iria alcançar todos os gentios, todos os povos, todas as nações. E Israel fracassou na sua missão. E nós vamos ver, por exemplo, no livro dos profetas, que Deus iria castigar Israel por causa disso. Lá em Deuteronômio capítulo 4, o Senhor disse que iria arrancar Israel da sua terra e levar o povo para outros territórios, para castigar, caso eles não obedecessem os seus mandamentos. E foi exatamente o que aconteceu com Israel. Israel passou pelo menos por 2 grandes cativeiros, com a Assíria e com a Babilônia. Vamos estudar também outros eventos na escatologia judaica. Por exemplo, a estátua do sonho de Nabucodonosor. Vamos estudar também aqueles 4 animais que está registrado em Daniel capítulo 7. As 70 semanas de Daniel. As 70 semanas de Daniel dizem respeito a Israel ou à igreja? É lógico que é Israel. Vamos estudar também os evangelhos e ver que nos evangelhos o contexto é extremamente judaico. Vamos analisar o sermão escatológico de Jesus, onde Jesus fala lá em Mateus 24, quando virdes o abominável da desolação. Jesus estava se referindo à igreja ou ao povo de Israel? Enfim, a escatologia judaica tem uma série de eventos. A escatologia cristã tem outras séries de eventos. Na escatologia cristã, nós vamos estudar, por exemplo, o arrebatamento, o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, a ceia do Senhor. Nós vamos estudar também que existem 2 vindas, a primeira vinda e a segunda vinda do Senhor Jesus. Só que a segunda vinda do Senhor Jesus não é o arrebatamento. A segunda vinda é uma série, é um conjunto de eventos que vai deflagrar com o arrebatamento da igreja. Ou seja, esse curso de escatologia, ele é muito amplo, ele é muito profundo, e nós vamos aqui, em cada aula, detalhar tópico por tópico. Como é que vai ocorrer esse curso de escatologia? A partir da próxima aula, nós vamos fazer a diferença entre a escatologia judaica e cristã, e nós vamos estudar uma sequência de aulas só de escatologia judaica. Nós vamos ver o que vai acontecer com Israel, por exemplo, na grande tribulação, na batalha do Armagedon, no milênio, no reino literal de Cristo. E quando terminarmos a escatologia judaica, a gente vai estudar a escatologia cristã, a escatologia da igreja. Já vou adiantar aqui um ponto. Nós não encontramos a doutrina do arrebatamento nos evangelhos. Os 4 evangelhos, o contexto é extremamente judaico. Nós só vamos encontrar a doutrina do arrebatamento lá nas cartas de Paulo. Porque a doutrina do arrebatamento, segundo Paulo, era um mistério que estava oculto e foi revelado por ele e a partir dele. Só que é um mistério que estava oculto e foi revelado para a igreja. O arrebatamento, ele é para a igreja. Ok? E nós vamos também estudar o livro do Apocalipse. O Apocalipse, ele
é dividido em passado, presente e futuro. O Apocalipse, ele precisa ser entendido em 3 partes. Jesus disse para João, lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 19, escreve as coisas que vistes, as que são e as que hão de acontecer. Enfim, adquira um caderno, compre uma caneta, faça as suas anotações e venha conosco nesse curso de escatologia. Você vai aprender muita coisa e vai ser uma bênção. Vai ser um prazer estudar com os irmãos. Até a próxima aula. Deus abençoe.